O título desse vídeo é bem autoexplicativo, né? A gente vai falar sobre as limitações do projeto original do Opala na parte de estrutura, direção e suspensão, e lógico que a gente não ia deixar isso incólume no nosso projeto, no nosso Opala, né? Estão vendo esses carros aqui? Uma pequena amostra aí dos trabalhos do pessoal da Unique Speed Shop. Aliás, tem um monte de matéria legal sobre o Smoke Unique, que foi a grande inspiração para o batizado aí dessa empresa. E comigo aqui estão o Pablo, o Cara 37, a Ale e o Thiago. A gente vai contar um pouquinho da história aqui da Unique para vocês e também a gente vai falar um pouquinho, como o título diz, das limitações do projeto e o que eles vão fazer para resolver isso. É uma demanda bem complicada, bem complexa e vai nascer disso, inclusive, um produto muito interessante. Então, se você é dono de um Opala, acompanhe esse vídeo que vai ser muita coisa interessante. Caras, queria primeiro que vocês começassem contando um pouco a história de cada um de vocês e como que isso juntou, né, na história da Unique. Bom, eu sou o Pablo, eu trabalhei com rally, fiz rally cross country, rally de velocidade, fiz 2 sertões, trabalhei com Stock Car, trabalhei com arrancada, trabalhei com circuito, então a minha vida de competições já tem quase 20 anos. Inclusive fui concorrente do Ale enquanto não competia na arrancada. O 37 já vem de berço. Sim, nasci no meio disso. Muita gente deve lembrar de mim do programa Turbinados do Discovery Turbo. Trabalhei também com engenharia de competições, análise de dados e telemetria. Hoje em dia, além dessa empreitada aqui com esse pessoal aí fantástico, eu também carrego a minha marca de molas, as molas R37, famosas pelos Sandeiros RS, inclusive do Barata. Sim. E Opalas da Old Stock, diversos carros. A gente faz kit para basicamente qualquer carro, desde que seja desenvolvido. Bom, sou Alexandre e por bastante tempo trabalhei com carros de arrancada, mas no começo foi Fórmula Chevrolet, foi realmente carro de circuito. E depois de um certo tempo comecei a mexer com alguns dragsters. De dragster foi para dragster Top Fuel, de Top Fuel foi para Pro Mode, isso fora do Brasil. E acabei voltando para o Brasil e me juntei com eles aqui para montar essa oficina, para fazer todo tipo de projeto que a gente sempre quis fazer e nunca teve tanta oportunidade para fazer eles aqui. O Thiago, que meio que começou com a ideia da gente montar a oficina, juntou todo mundo, em volta primeiro do Corsa do Thiago, que ele vai falar bem do carro, óbvio, um carro muito legal, o Corsa V6. Então a ideia partiu dali e foi disso que a gente começou essa oficina. Bom, meu nome é Thiago, como já disseram, né? A minha história no automobilismo vem do kart, né? No final da década de 80, de 90. E eu mexi também com turismo, tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, fiz um curso da NASCAR, tive a oportunidade também de trabalhar com o Bill Ryan, da Ryan Enterprise, e também com o Aaron Brown, e da The Garage Shop. E eu aprendi um pouquinho sobre o que eles fazem lá fora. E a minha ideia era trazer um pouco desse know-how para cá e montar um time bacana, um time que desse pra gente fazer alguns projetos bacanas. O legal é isso, né? Todo mundo com um background aí no meio do automobilismo, algumas coisas em comum, outras com contribuições muito específicas, né? Nacional, internacional, então é um time matador, né? E as habilidades agregam, né? Exatamente, então acho que até tem muito a ver não só com todos esses carros que vocês estão vendo aqui, em especial com o projeto do Opala mesmo, então foi uma coincidência bem feliz. Esse mundo é sempre muito pequeno, né? Então a gente vai se conhecendo já e quando a gente se deu conta já estava aí todo mundo abraçando o projeto desse Opala, né? Mas antes da gente falar do Opala, queria que vocês viessem aqui acompanhar a gente, o Corsa, que é o carro que juntou todo mundo. Chega aí todo mundo. Thiago, conta pra gente aí um pouco sobre esse carro que na verdade acabou sendo, vamos dizer assim, o núcleo, né, de formação da própria Unique, né? Então, na verdade, assim, foi uma ideia meio louca no começo minha, né? E eu achei esses lunáticos aqui para conseguir... Continua sendo uma ideia louca, mas agora é compartilhada, né? Não é louco sozinho, né? E então, assim, eu sempre quis montar um carro diferente. Não é para ser o carro mais rápido do mundo, nem o mais forte, nem o mais rápido do Brasil, nada disso. Mas eu queria montar alguma coisa diferente, mostrar que a gente consegue, que o Brasil tem a capacidade de fazer, que a gente pode fazer, né? Incentivar outras pessoas. Então, assim, a ideia foi fazer o maior motor possível, a um custo-benefício razoável, né? Eu sempre gostei de carro turbo, então, para mim, a ideia de usar turbo era fundamental.
Então a ideia foi colocar um 4.3 V6 biturbo, né? E tração traseira, que como eu vim do kart, né? Não que eu seja um grande piloto, mas como eu vim do kart, eu sempre gostei de tocar carro tração traseira. Então a ideia foi meio que disso daí. E aí eu entrei em contato, como o Ale falou antes, eu entrei em contato com ele para ele estar fazendo o motor enquanto eu estava nos Estados Unidos. O Pablo apareceu para fazer parte do projeto, né? E ajudar com a parte de engenharia dele. E aí o Ricardo veio com a parte de suspensão e um pouco mais de conhecimento técnico também. Então foi muito legal poder juntar tudo isso aí e o resultado já está na rua, está saindo. Foi uma junção bem ao acaso mesmo. As coisas foram acontecendo e foi atraindo. Para juntar 4 pessoas em volta de um grupo B de rua tem que ser todo mundo meio louco mesmo. Mas acho que a loucura é o imã, né? Não, exatamente. Eu não posso falar muita coisa, mas isso aqui realmente está um nível acima em termos de falta de parafusos, né? Mas acho que representa muito bem o espírito, porque é um projeto muito doido, mas está sendo feito da forma mais responsável possível, né? Então é um projeto sério, então acho que essa aqui é a parte. E o que aconteceu foi que antes desse carro ficar pronto, já veio uma necessidade de fazer um outro carro. Sim. Foi como eu conheci, na verdade, o Thiago. O Ale eu já conhecia de outros carnavais, né, desse trabalho do André V8. E o Pablo também, dos Track Days, de todo esse meio aí. Trabalhou na Stock Car, uma época que eu estava lá, na Brasileira de Turismo. Então as histórias estavam meio que se entrelaçando, precisava da junção. Aí foi quando o dono desse carro chegou para mim e falou: meu, tem uns cavalos fazendo um Corsinha diferente e tal, e eu quero fazer esse carro. Ele queria fazer comigo inicialmente, mas eu não estava com espaço, com equipamento, nem com possibilidade de fazer. Falei, vamos achar alguém e eu trabalho auxiliando, eu trabalho cuidando do projeto e fazendo junto com alguém. Só tinha que achar esse alguém, né? Aí ele, descobri um cara que tá fazendo um Corsa estranho lá em Bragança, estranho assim, diferente, né? Eu falei, vou lá. Aí eu saí de lá, no que eu entrei no carro, fechei a porta, mandei mensagem pro cara, eu falei, já manda o carro que são eles. E de lá... é história, né? O que é esse carro? O que é essa Chevy? O que a gente está autorizado a falar dela? Essa Chevy, na verdade, tem um projeto ousado de swap aqui. Tá. E só que assim, a estrutura original do Chevette não ia suportar. Tá. Então vai usar pneus daquele tamanho, tá lá 10 slick, freio gigantão, que tá bem óbvio aqui, motor pesado e tudo mais. Sim. Então com todas essas acelerações e forças agindo, a estrutura, quadro, bandeja, a carroceria em si, monobloco, não ia suportar. Precisava se criar alguma coisa para estruturar um Chevette por baixo, uma Chevy no caso, né? E caber tudo isso. Então foi não era para ser, mas acabou sendo uma folha em branco. O negócio teve que vir da base para cima. Virou um veículo tubular vestindo basicamente, mas tudo considerando a carroceria sempre. Sim. Sim, respeitando todas as dimensões, né? Vamos dar uma passeada rapidinho nos outros projetos antes da gente botar aí o Pala no elevador. O que a gente tem aí nesse Darth Vader aí? Isso é uma 500 SEC 85 com swap de motor para uma S500 2003, se eu não me engano. Gosta pouco, né? Não gosto quase nada. O sistema de freios dela também é da S500. Um câmbio Tremec 6 marchas de Camaro, com adaptação de capa seca, tudo feito certinho. E um ratão para track day. Esse carro, então, ele nasceu, mal, né? Ele nasceu para track day, esse carro. O cara participou já de bastante track day. Sim. E agora ele vai começar a participar de corrida. Vai andar na Gold Classic. Então esse carro já está meio que em formato já para homologar. Esse carro é uma prova de que o track day vai realmente trazer o pessoal para o automobilismo. Sim, muita Geralmente gente... o pessoal do automobilismo fala, track day é nosso inimigo. O cara Sim, não é. É a primeira droguinha lá, é a porta de entrada. Exato. E aí a gente está fazendo também a suspensão, vai usar molas R37, já está com amortecedores Bilstein. Projetinho bem completo. E aqui do lado a gente tem um carro espetacular, né? Os cortinhos Mark I, né? Bem no início ainda, né? Quem não gosta desse carro? Bem cru, tá bem cru. Esse é literalmente, eu acho que é o mais na fase inicial ainda dos projetos, né? Mas projetinho também bem ousado. Sim. Motor Duratec. Vai ter tudo, mas vai ser aquele negocinho bem estilinho inglês mesmo, que o pessoal faz. Tem os paralamas Bubble Art, vai usar as Mini Light, é estilinho clássico mesmo que eles fazem. Talvez uma semi-roll cage completa. Sim. Um carro que brinca um pouquinho estilinho rally. Vai ser completo. Vai ser completo agora, né? Já está definido que vai ser completo. É o estilinho rally que anda na rua, brinca facilmente em track day. Aqueles carros que participam de hill climb, né? É. Na Europa. Né? Putz, vai ficar Vai ter ITB, vai ter isso aí. aquele ronco, vai ser essa pegada. Nossa. As Mini Lights pra também gente ficaram aí lindas, né? o resumo aí da sua picape.
Bom, essa picape foi tirada a zero pelo meu avô em 82. Eu tinha 2 anos na época. Meu avô já mandou colocar o pezinho na lateral, que era de Pablo, já era minha desde a saída da concessionária. Foi meu primeiro carro em 98. E aí eu tive que vendê-la em 99 para uma emergência. E eu perdi o rastro do carro. Aí em 2017 eu encontrei ela de novo em Jaguariúna, fui buscar, trouxe, desmontei ela completamente e agora estou voltando ela para o que eu queria que ela fosse em 98. Então vai ser 6 cilindros, biturbo, baixinha, com roda 15x8, pneuzão Michael Thompson drag. Então, o projetinho da minha vida aí. É um carro 99% restaurado. 99%. É que a parte mais legal do carro, eu nunca vi porque não tá aqui, não sei onde tá, que é o capô. O capô tem um amassadinho, que seu avô fez o quê mesmo? Meu avô fez um amassado lá, inclusive comprei uma briga na funilaria lá que todo mundo queria arrumar um amassado, falei não. Peguei o capô, desmontamos, peguei um marcador de pneu lá, falei, circulei o amassado, falou, não toquem, esse amassado volta pro carro. Só que hoje você põe lá o capô no lugar, você vê o carro inteiro lisinho e amassado no capô. Mas vocês estão vendo que aqui é uma fonte infinita de Midnight, né? Só nessa andadinha aqui, né? Sem falar nessa dupla aí, nesse Typhoon e no Alfa Montreal, cara. Quando que eu achei que ia ver um carro desse de perto de novo, né? Espetáculo. Esses carros já mais originais, ou estou enganado? Enganado. Tá. Na verdade, a Alfa ela original, ela tinha uma injeção mecânica Spica. Sim. Certo? Que o carro em 1970, na década de 80, já não tinha uma andando com a Spica. Todo mundo tirava e colocava 4 carburadores duplos. Porque é uma Spica. Porque é uma Spica. Esse carro não foi diferente, mas em 2012 foi tirado os carburadores e colocado uma injeção eletrônica programável, que o carro nunca funcionou com ela. E aí agora chegou pra gente aqui, pra gente ligar o carro e a gente viu que tinha outras pendências já. Estamos resolvendo as pendências para colocar a injeção programável para funcionar. Tá. E a Typhoon tem maldade ou... Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter upgrade de turbina, tem injeção programável também, uma Fueltech, e o carro é dos 285 cavalos nominais, é para ir perto de 400, 420 cavalos. Vai ficar uma delícia. A tração nas 4. E já tem uma outra vindo também para vir, porque esse carro ainda não completou 30 anos para vir dos Estados Unidos para cá. Sim. Mas tem uma que está lá, rodando por lá, mas já está encaminhada. Só esperando a data de aniversário. Esperando aniversário. O Pedro está lá rodando com ela só para deixar ela em movimento. Que animal, que animal. Vamos botar o Opala então no elevador e vamos ver o que tem de ruim esse carro. Opala suspenso no elevador, cara, isso aqui é um projeto da década de 60, né, baseado no Opel Rekord C e com todas as limitações de época, mas um bom conjunto para o que se tinha na época, especialmente essa parte de pneus, né, esse carro inclusive está equipado com pneus diagonais, né. Agora, quando você começa a introduzir mais carga de suspensão, coloca pneus melhores e tal, aí já começa a ficar mais claro todas as limitações de direção, de suspensão e de estrutura do carro, né. Só o fato de terem colocado 6 cilindros já começou a aparecer um monte de ponto frágil no carro, que todo mundo conhece muito bem. Na verdade, acho que 6 cilindros com a junção das nossas ruas, né? Sim. Mas com esses planos ousados aí, o carro precisa mesmo de estrutura. Até pra gente calibrar, por exemplo, fazer uma calibração legal de amortecedor e mola, não adianta tentar fazer isso se a carroceria não está rígida o suficiente. Sim, se põe uma variável incontrolável. Tem né? um fusível no meio do caminho ou uma variável incontrolável está trabalhando junto. Sim. Então tudo parte de um bom rebuild aqui na parte de baixo, Sim. uma boa reconstrução. Agora a gente falando do carro original, a parte de estrutura, o que são os pontos fracos aqui? Porque é um carro muito leve. O Ale conhece bem. Mas, e aí, Ale? Quem já teve, tem ou gosta de Opala, conhece bastante os problemas de suspensão dele, que todo ano tem que trocar bilheta, tem que trocar a bucha da tensora dianteira, tem que mandar gabaritar quadro porque ele fecha para cima. Esse inclusive já mexeu. É comum. 4 cilindros originalzinhos.
Então, trinca de longarina, porque a caixa de direção ajuda a torcer a longarina, ela vem trincando. Ela é instalada na carroceria. É, né? então, Ela é presa na longarina. no final de curso dela, ela ainda mexe a longarina, ela consegue fazer a longarina torcer em espiral. O pessoal de direção hidráulica que segura no final, né? Seguro no final. É visível, você consegue ver isso. São todos defeitos de Opala desde Sim. sempre, né? E é uma coisa que tem que ser corrigida para que não tenha variáveis. Sim. E fora que as próprias paredes, né, de longarina, de assoalho, é tudo mais delicado, não tem tantos pontos de solda, né? Então o carro é mole já por natureza. Né? Talvez até por isso o carro seja bem leve também, Sim, comparado com os concorrentes. sim. A qualidade e o defeito ao mesmo tempo. É. Né? E a parte de direção, suspensão, que limitações, que outros problemas aí que... Então, aí já entra um pouco da arte que a gente vai fazer junto com o Thiago, Sim. que tem uma ideia bem ousada para isso aí. Conta aí um pouquinho, Thiago. Então, na verdade, assim, a nossa ideia a princípio é fazer um quadro novo, né? Poder ter diferentes pontos de fixação e maiores, mais longos, né? Com mais área de contato, para a gente ver se a gente consegue travar melhor essa frente, né? Pra evitar todos esses problemas que o Ale falou. Mas Basicamente reforçando a estrutura em cima, para a gente colocar o quadro aqui embaixo e ele ficar quietinho. E com isso Aproveitando, inclusive, essa distância entre os pontos de fixação dela, que nesse crossmember aqui, como ele é muito fino, certo? Você cria um movimento de fechar esse H aqui. Então, fazer uma estrutura, aproveitando esses pontos aqui, travando melhor o quadro. Desde que a estrutura do Porque carro o seja próprio reforçada. quadro flat, O próprio quadro o flat. trabalho de suspensão. Então, esse aqui, 4 cilindros, tratado a pão de ló, o quadro fechou. Sim. E com isso já traz a possibilidade de fazer mais coisas ajustáveis. Que é outra limitação, né? No outra estoque o limitação. pessoal mexe um pouco. monte de coisa. porque Eles são- recortam, fazem isso de caixa de cambagem, eles recortam a lata do carro e um pedaço da longarina para poder recuar as bandejas da cambagem. Eles reforçam a longarina também. Então tem até algumas coisas de lá que dá para pegar emprestado, que vai ser parecido. Sim. Mas aqui, como não tem regulamento, como não tem essa questão de manter muita coisa do carro necessariamente original, dá para ir mais longe. E aí a cereja do bolo é a caixa de direção. Sim, com todas as limitações dessa daqui, e aí a gente vai para um sistema... Essa já, a gente já até comentou, ela já tem um problema de ficar fixada na longarina, criar trincas e tudo mais. E aí ela é uma setor sem fim, né? E ela tem pitman, auxiliar, tem terminal para tudo que é lado, tem bucha. Então tem bem muito, década de 60. tem muitos pontos elásticos ou até passíveis de folga. Então uma caixa com a cremalheira mais direta vai dar um feeling muito mais justo pro carro, Passando a ser fixa num quadro. passando a ser fixa e no quadro. na carroceria. Então, além de ajudar a preservar a carroceria, né? Exatamente. E aí, a grande notícia que a gente comentou no começo do vídeo é esse sistema que vai ser desenvolvido para esse carro aqui, na verdade, vai ser um produto da Unique. Então, se você está interessado, aí você fala, pô, isso é uma forma de você ter um carro com o mesmo tipo de feeling, só que mais preciso, um volante, ajudando a preservar a própria estrutura do carro. Então, mandem um direct ou qualquer outra forma de comunicação Pode ser pessoal pelo da Instagram, Unique, Unique Speed Shop, manda um direct lá. Vai ser uma pegada Porsche Singer ou uma Alfa Rolix. Sim, Vai ser o Opala Unique. sim. Um carro modernizado, retrofit. Sim. E toda essa questão de flexão que você falou, inclusive dá pra perceber que qualquer Opala originalzinho, mesmo com esse aqui com pneu diagonal, cara, o ganho de cambagem positivo desse carro, com qualquer carguinha que você põe aqui, numa curva de esquina mais empolgada, qualquer um já consegue ver o quanto que esse carro flat, né, nos elementos de Apesar de ter suspensão, carros piores, né? O Opala é um carro que funciona muito bem. É impressionante até o que o carro faz de curva. considerando todas as limitações, né? Muita gente tem, acho que, um certo preconceito, mas olha o que os outros estoques fazem. Eles usam o pneu Pirelli Phantom, não é muito largo, não é nada demais. E eles viram abaixo de 2 minutos. Tudo bem, na reta ele vem... Tem que nem um demônio. rojão. Mas não vem é ruim de rápido meu- em curva. não é- Aliás, uma informação aí que a gente nunca compartilhou, mas foi uma curiosidade nossa, né? O Ricardo instalou a telemetria num desses track days que eu fiz com o Sandero RS com troféu R. Sim. E a velocidade de miolo é diretamente comparável, assim, é uma coisa absurda que com o Old Stock está fazendo. E a gente de teve uma velocidade de surpresa, né? Depois do track day a gente foi lá, parou pra ver e tem coisa errada. Aí não tinha. curva. Sim, A diferença é que na reta realmente o Opala ia embora, mas Sim. o miolo, mínima de curva, era parecido. muito E era um próximo. Sandero RS com kit Order Spec R37 na suspensão. Sim, com cambagem, troféu R e o caramba. tudo. Bom, o pessoal tá cansado de saber do seu Sandero. Agora vamos para a suspensão traseira que
aqui tem coisa também, né? E aqui tem bastante estudo pra gente fazer também. Poderia ser pior, né? Imagina se fosse um sistema sem forhard e com feixe de mola, né? Feixe Como de por exemplo, mola. no Dodge, né? Que você tem todo tipo de torção, permite todo tipo de esterçamento do carro. Né? Maverick, Camaro mais antigo. É. Mas assim, C10. C10, Tanto que na minha eu tirei. exatamente. É que eu sou meio, acho que suspeito pra falar, porque às vezes eu até gosto de pegar um negócio mais rústico e manter ele meio na teimosia talvez, mas tudo pode ser melhorado. Sim. Claro que isso aqui é uma base que já parte de um degrau acima, obviamente. Sim. A gente foi lembrar de N carros de tração traseira daqueles 60 muito rápidos, como o próprio Alfa GTV, né? Tudo com eixo rígido. Sim. Um bom sistema, você tem a possibilidade de ter um sistema eficaz mesmo com eixo rígido, né? Aqui já é um Forlink já com panhard. No caso aqui precisa ter um dispositivo para segurar lateralmente, o que num carro feixe de mola não é necessário, porque o próprio feixe já no momento de inércia dele ele está resistindo bastante a essa movimentação, né? mas movimenta um pouquinho. Aqui já é um sistema bem moderninho, já mola helicoidal, já tem uma infinidade de ajustes, né? A gente tem que criar esses ajustes na verdade. Você vê a panhard aqui na posição que o carro está, ela está inclinada. Sim. Quando colocar o carro no chão, ela vai se aproximar do horizontal. Depois, se o carro passar no bump, ela sobe de novo nisso, ela está fixa aqui, ela percorre um arco. Então tem uma movimentação que não é tão desejável. O que a gente faz? Ou faz uma panhard regulável e ajusta para ela ficar o mais horizontal possível, De acordo com a altura que o carro está. na altura estática que o carro vai estar. Ou a gente já parte para um negócio mais elaborado, um watts, mas é coisa que tem que ser bem estudada. Como fazer, por que fazer e aonde fixar. Tudo isso Sim. vai alterar o funcionamento. Porque a ideia, pessoal, desse projeto é assim, é respeitar o máximo possível a estrutura original do carro, especialmente em termos de pontos de fixação, né? Então, lógico que caixa de direção, como por exemplo, é um defeito crônico, né, de projeto ser fixado na própria longarinha do carro. Então isso muda. Mas a ideia é não partir para nada muito elaborado no sentido de ser muito exótico, né? Então é procurar o máximo de eficácia dentro de um certo espírito de época. Né? E também para ninguém falar, né, mas também de Opala não tem nada. Não, de Opala vai ter quase tudo. Sim, É exatamente. um Opala retrofit, não sei se a palavra certa é o retrofit, né? Um Opala Sim. modernizadinho, só. Não, a ideia é essa. Então a gente não vai ter nada assim, nada muito à la Pro Tour, inspeção traseira dependente nem nada. Então realmente vai ser uma coisa aprimorada mesmo. Né? Sim, até o que o Pablo estava Aprimorado é a falando. palavra. Aprimorada é a palavra. Vamos falar em português, né? Bandeira do Brasil ali. E até o negócio que a gente estava falando, não sei se estava gravando já, o Pablo estava falando, o Thiago também, das possibilidades de amarrar o carro por baixo, Sim, porque ainda não se sabe se vai ter gaiola, não vai ter. sim. Então, para ter uma rigidez como um todo, talvez compense fazer umas... No mínimo alguns reforços localizados a gente vai fazer no carro. Qual caminho exatamente a gente vai seguir ainda não é a certeza, né? Mas isso aí, agora entrando na parte do que a gente vai fazer com esse carro aqui, como esse carro a gente vai ser um carro basicamente de rua, mas que a gente vai brincar aí em track days e de vez em quando participar em arrancada, que são duas demandas, aliás, Completamente distintas. bem confrontativas, diria, né? Então, eu sei que o carro, a prioridade obviamente é ser o carro andar melhor aí no circuito, então a arrancada vai penar um pouco aí, né? Acho que apesar do que parece, dá para fazer um negócio que melhora em tudo. Sim. Ele pode não ser o melhor de todos em um negócio Não vai específico, ser mas ele na extremo dos média... dois lados, É, né? Sim, Pode ser bom em vai ser um tudo, pato valente. eu acredito no... então que eu falo do pinguim. Mas eu acredito que ele pode nadar, voar e andar. Sim. E fazer os três bem feitos. É uma plataforma muito injustiçada, eu acho. O carro é bom. O carro, então, a gente já falou aqui num vídeo que a gente guiou na Estrada dos Romeiros, justamente isso. O Opala tem duas coisas que são muito ditas por aí, que são duas grandes inverdades, que o carro é ruim de curva, não é. Não é. E que o carro é resistente, e não é. Sim. Então, É que na o carro verdade... é muito bom, é só você não bater. mas você pega um cara de Maverick, ele vai saber na ponta da língua, né? Você já vai falar do pivô, vai falar de um monte de coisa. Da parte de transmissão, que realmente, aliás, o eixo obviamente vai ter que mudar, botar um Dana 44. Então a coisa aqui, a demanda é complexa para eles, porque a ideia é então você ter essas três atividades e você ter uma suspensão que trabalhe. Então assim, a ideia é ser um carro usável, apesar de tudo isso. E você né? sabe então, que é o pior jeito de calibrar, na verdade o mais legal, mas é o mais trabalhoso, de calibrar uma suspensão, é uma suspensão que trabalhe.
Sim. Então, você faz um carro totalmente pista, às vezes, tem muito carro que está errado, está na altura errada, a geometria errada, mas Sim. está tão travado que funciona. O Colin Chapman falou, né? Qualquer suspensão trabalha bem se você não deixar ela trabalhar. Exato. E é uma coisa bem óbvia. Sim. O Opala já dá para fazer um negócio que a gente quer fazer, né? Um negócio que trabalhe e que funcione bem. E esse mito aí que você estava levantando a bola aí da estabilidade, eu acho que as pessoas às vezes confundem dois conceitos diferentes. Que uma coisa é o carro ser rápido de curva, outra coisa é ele ser estável, fácil de segurar. Sim. Então você tem que respeitar. O Opala, se você souber respeitar, ele é bom. Sim. Agora, você tá com o tanque vazio, o porta-malas vazio, tiver na chuva, escorregar o pé direito, Sim. não tem milagre. Sim. É mais ou menos que nem a história do 911 antigo, dentre outros carros, mesmo Corvair, né? Enfim, todo carro que dessa época que é Martelo ao bom, contrário. todo carro que é bom de curva, equilibrado em curva, especialmente dessa década de 60, são carros que mordem. Se você vacilar, o carro vai soltar a traseira e você não vai segurar. Então é muito fácil você ir pelo caminho do estereótipo e dizer que o carro é difícil de controlar, quando na verdade é você que não está fazendo o que você Tem duas que fazer, coisas né? que o Stirling Moss falou, tem duas coisas que um homem não admite que faz mal. Guiar um carro e a outra acho que eu não posso falar. Não sabe. Todo mundo sabe, então tá falado já. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a base do que vai ser feito na parte de suspensão e direção no projeto desse carro. Vai ser um produto bem interessante, então sigam a Unix Speed Shop aí no Insta, mandem um direct para eles se se interessar também. Lógico, tem todo um tempo de desenvolvimento, não é algo que vai ser da noite para o dia, né? Então, mesmo parte do motor, né? Tem muita coisa que a gente vai começar a especificar ainda, mas é um negócio que vai ser realidade e que vai ser muito bom aí para todo tipo de carro, né? Aqui, é lógico, está falando de uma aplicação que seria mais extrema, né? Mas é um sistema que vai funcionar muito bem para quem quer trabalhar com uma carga de transmissão mais relaxada e simplesmente ter um carro mais confiável, melhor de andar, sem perder o feeling de direção de carro antigo, né? E aqui a gente de repente faz um setup para agora, para brincar com o carro como ele tá, e depois Sim. conforme o projeto for crescendo, tomando forma, as necessidades vão aparecendo. Sim, O peso do carro vai mudar, a área de contato, o grip vai mudar. sem dúvida. Vai ter que ser readequado. Sim. Então é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo aí. Sigam a Unix Speed Shop aí, até para ver aí a evolução dessas outras encrencas todas aí que vocês viram. Valeu, gente. Até mais aí. Valeu.